Olha só, o observador, ele leva um choque. Ele descobre que não ama, que ele não sabe o que é amor. Que tudo que ele tem sobre o amor é apenas uma ideia formada pelo que adquiriu por meio dos vários instrumentos culturais, tais como filmes, as novelas, os romances, as revistas, as propagandas, tudo isso acrescido das experiências próprias que o observador colheu no tempo, por meio da mera imitação do conteúdo da programação que ele recebeu desses instrumentos culturais. Ele percebe que ele não sabe o que é o amor, que ele só tem uma ideia, uma projeção. E por meio dessa ideia e dessas projeções, ele percebe que ele sempre se viu correndo atrás da relação que tornasse real a expressão de suas ideias e de suas projeções. Consequentemente, ele nunca estava satisfeito, né? Mas o que ele percebe olhando essas experiências vividas é que uma vez passada a fase do encantamento da paixão sensorial, ou em raros casos de uma paixão intelectual, por ter afinidade na ideia, quando o objeto da projeção não produzia a expectativa que era projetada nele, a insuficiência inerente do próprio observador era projetada como responsabilidade desse objeto de paixão, desse objeto da projeção da ideia do amor que o observador carregava. Então, a percepção desse vazio era jogada como responsabilidade no relacionamento idealizado, o que produzia o desejo de fuga e uma nova busca de uma outra idealização de relação amorosa, dando assim continuidade naquela roda de ilusão, novas sensações, na qual se vê aprisionado esse observador. Isso leva o observador a um ponto de desespero, uma vez que, percebido que ele não sabe o que é amor, que tudo que ele tem é apenas uma ideia, um conceito, um arquivo resultante de propaganda do que ele acreditava ser amor, ele não tem mais como partir em direção do amor. Porque ele percebe que tudo isso são só ideias e que ele não sabe o que é amor. Ele tem a percepção do que ele não sabe, do que não é amor. Ele tem a percepção de que, isso não é amor, porque eu já tive isso e isso me manteve no mesmo estado insatisfeito, me sentindo vazio, incompleto, né? Mesmo porque ele busca o amor pessoal, né? E não tem como. Essa percepção amplia profundamente a sensibilidade diante da vacuidade, diante da insuficiência que agora ele percebe que não é do objeto de paixão, é dele mesmo. É inerente dele mesmo. Ele tem um outro despertar, ele percebe, até aqui eu achava que era a relação, que era o outro, que tinha me iludido, porque ele não cumpriu com aquilo que era a minha expectativa. Aí eu percebo, não é culpa dele, do objeto de paixão. Isso já está comigo. E quando ele percebe que já está com ele, o observador começa a olhar para esse sentimento de vacuidade, para esse sentimento de insuficiência. E aí ele começa a perceber, por causa dessa sensibilidade expandida, devido à percepção que não dá mais para você ficar narcotizando essa vacuidade, mesmo com conteúdos espiritualistas, essa percepção é ampliada, a percepção desse vazio e dessa vacuidade, ela é ampliada e percebida que ela teve presente em toda forma de relação, em toda forma de atividade. Sempre estava lá, o mesmo resultado. Uma busca de preenchimento, uma busca de satisfação, uma busca de prazer imediato, uma busca de sentimento de pertencer, um senso de pertencer, uma busca de estar em comunhão com algo maior.
que a própria insuficiência, que a própria carência, que o próprio sentimento de isolamento. Isso é percebido em todas as atividades. Começa a ampliar e perceber, pô, o que eu amo? Quem que eu amo? Eu não sei o que é amor. Eu não tive isso. Ele começa a perceber que todas as relações, elas foram sempre uma fuga desse sentimento profundo de incompletude, desse senso de não ser, desse senso de não pertencer, esse sentimento de estrangeiro, né? Você não saber, uma necessidade de você se identificar e não conseguir essa identificação e se forçar a querer ter essa identificação e perceber que não consegue ter essa percepção, né? Então assim, ele começa a perceber, constatar bem forte que mesmo nessas demais relações, tirando a sensação do prazer sexual que tinha nessa relação idealizada de amor, é sempre o mesmo tipo de sentimento: isolamento, vazio, tédio, insatisfação, né? O sentimento de estar sendo iludido, ou de estar iludindo. De que sempre está faltando alguma coisa, né? E você sente, assim, eu vejo assim, você sente daqui para lá, mas você sente também de lá para cá a mesma coisa. Não tem feedback, não é dizer que você sente que o outro é a mesma coisa. O outro só está iludido que ama, mas também não tem. Ele não consegue perceber que ele também que ele só está trabalhando, que ele também só está trabalhando com uma imagem de amor. Uma imagem, uma idealização. Quando o observador tem isso leva ele num ponto de desespero muito grande, porque ele começa, o que é que poderia produzir uma real satisfação, uma real completude? Uma vez que aqui ele já percebeu que, inclusive, a idealização de um amor divino também é ideia, também é projeção, também não faz parte da realidade de vivência direta dele. Então ele fica sem eira nem beira. Sim, não tem onde se apegar. Ele não tem mais onde se apegar. E aí fica estribuchando porque não tem... a segurança que ele acreditava não existe, não existe segurança, não tem onde se pegar. À medida que você vai vendo, não tem. Aí ele vê uma outra coisa que ele percebe ali. Ali ele se percebe como que ele é profundamente condicionado, desde a mais tenra idade, talvez até a partir da relação, da primeira relação que foi pais, com o pai ou com a mãe, concebido, né? Certo? Ele começa a perceber o quanto que ele está condicionado ao mito do amor romântico, ao mito do amor pessoal, ao mito desse amor idealizado pelos jogos da cultura, pelos instrumentos da cultura. E aí eu percebo que nesse condicionamento, de estar condicionado a isso, é onde foi desviado o propósito primordial. Foi desviado totalmente para o externo, totalmente a buscar fora. Saiu daquele foco que era saber quem eu sou, me conhecer, saber quem eu sou, de onde, né? Todo aquele questionamento acabou não sendo, acabou acontecendo, ele foi retardado, esse questionamento de saber quem eu sou. Porque eu fiquei o tempo todo ali querendo vir de fora, recebendo de fora o tempo todo. Ele fica preso no mito do amor pessoal, no mito do amor objetivado. Um amor que tem um objeto de paixão, na qual ele fica profundamente apegado, que produz uma ansiedade fora do comum, quando ele pensa na possibilidade de se ver distanciado do objeto de paixão, que ele já vê que não é amor. Ele percebe a paixão, o apego, e aí a doença do romantismo, como se o amor precisasse daqueles padrões comportamentais do romantismo estabelecido pelos instrumentos de cultura. Como que você vê isso? Isso aí, né? A gente foi desviado. E eu vejo que essa é a grande pedra de tropeço do ser humano. E aí vem aquela questão, né, de que
De que realmente a gente é filho da libido e não do amor, né? A gente é fruto da libido. E continua. Se você não tem essa observação, essa percepção aí, de que tudo isso é falso, vai ficar mordendo corrente. Porque vai ficar correndo atrás disso o tempo todo. Ah, não deu certo esse? Espera aí, deixa eu ver quem que pode ser. Ah, aquele ali é uma possibilidade. E fica ali, fica trocando 6 por meia dúzia. Ele nem saiu da relação Não, que já ele tá de percebeu. olho. Não, ele nem percebeu. Que não é amor. Não, ele nem percebeu ainda. Não, ele já percebeu quando que percebeu, ainda tudo bem. não é amor. Ele já está objetivando outro. Mas o problema é quando ainda você não percebeu. Porque se você percebe que aquilo não faz sentido, que aquilo não é amor e não tem essa possibilidade de ter um amor pessoal, assim, desse jeito que foi pintado, se percebeu, maravilha. O problema é que para a pessoa estar ainda de olho já em outra, é porque ela não percebeu. Ela ainda está iludida com aquele padrão. Com o mito romântico. Do mito romântico. O amor pessoal. Então ela vai estar... amor objetivado. Ela vai estar fixado na ideia de que eu vou sair desse, mas aquele vai ser o amor da minha vida. Aquelas coisas bem infantil. Aí o observador aprofunda mais ainda. Ele vai e começa a falar assim, mas da onde parte isso? Essa necessidade de estar se relacionando, essa dependência de relacionamento pessoal, objetivado. Ele percebe a insuficiência e o profundo medo, terror, né? Não é nem medo, é um profundo terror de se ver só com essa insuficiência, com a ausência de afeto, com a ausência do aconchego, com a ausência do tato, a ausência do prazer. Pois é. E aí fica nisso aí. Aí ele se pergunta se esse amor é uma realidade. Qual amor? Se o amor... o amor... Esse amor romântico, pessoalizado? Se Se há uma realidade que não tem nada a ver com esse mito pessoal... Porque pra mim isso que realmente... é pra lá de falso essa questão aí, desse mito romântico. Produz essa completude em si mesmo, sem causa, sem objeto, sem paixão externa. E o observador fica no vácuo. Porque ele mesmo começa a ter, ele mesmo começa a ter a percepção que ele é a pedra de tropeço que impede a percepção de se há ou não essa realidade. Porque ele vai conseguir responder através do fundo dele, só através da memória dele, do velho, né? Tem como ele responder. Aqui ele não tem resposta, a única coisa que ele pode ficar é aberto para percepção, só. E quem sabe uma hora se render, né? Se render e aí quem sabe pode ser que aconteça, né? O amor acontece. Pois é.